Olá! Hoje nós vamos falar sobre autocrueldade. A partir de hoje a gente começa o nosso estudo do livro As Dores da Alma. E hoje, o primeiro capítulo desse livro que a gente vai começar a estudar aqui no Instagram, no YouTube e no TikTok é a crueldade. Por que a gente vai falar sobre as dores da alma? Porque aqui no Hospital da Alma a gente precisa compreender e entender que existem dores e sentimentos profundos na nossa alma que a gente precisa sim desvendar e compreender aquilo que a gente carrega ou aquilo que a gente faz de mal para nós mesmos. E hoje a gente começa com o estudo do capítulo, o primeiro capítulo do livro As Dores da Alma, com o tema crueldade. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não lembra quem sou eu, meu nome é Érica Moraes. E esse estudo, como que vai funcionar o nosso estudo hoje? Nós vamos ler os capítulos desse livro e conversar. Eu vou trazer aqui os meus insights, as minhas fichas que irão cair, porque esse livro ele é baseado na espiritualidade. Então a gente vai tratar aqui das dores da alma num viés um pouco mais espiritual e até mesmo falando um pouco sobre outras existências. Porque tem coisas na nossa vida que acontece que a gente acha que é somente dessa existência, só que não, meus amores. Tem coisas que acontecem na nossa vida que vêm de outra existência, porque vocês vão começar a compreender na nossa jornada com esse estudo desse livro, tá bom? E a gente vai ler e discutir esses capítulos, tá? E a primeira coisa que o livro fala sobre esse tema é que a autocrueldade, sem dúvida, é a mais disseminada de todas as opressões. Ou seja, quando você se autoviolenta, isto não tem coisa pior do que isso. Você mesmo se auto-maltratar, né? Então vamos lá. De todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nesta crueldade não se derrama sangue, somente se constrói cercas e cercas que passam a nos sufocar e nos afligir por dentro. Olha que sério. Toda a violência que a gente pratica contra nós mesmos não derrama sangue. Contudo, essa autoviolência, ela vai fazendo com que a gente se sinta sufocado e começa a afligir o nosso interior. E aí, gente, tem um filósofo aqui, Montaigne, filósofo francês do século XIX, que escreveu assim: a covardia é mãe da crueldade. A covardia é mãe da crueldade. O que ele está querendo dizer com isso? Quando você é autocruel consigo mesmo, você é um certo covarde, porque você não está agindo de bom grado para com você mesmo. Você não está se protegendo, você não está se cuidando. Então a covardia, além de você ser covarde com o outro, você é covarde consigo mesmo. Olha que importante. E aí o livro continua. Realmente é assim que se inicia a nossa autoagressão, com a nossa covardia de se cuidar. Em razão de nossa fragilidade interior e de nossos sentimentos de inferioridade. Aparece o temor que nos impede de expressar as nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos falar, pensar e agir com espontaneidade ou descontração. Ou seja, toda vez que a gente começa a ser covarde em não se cuidar, em não se governar, né, e não se autoproteger,
a gente acaba se deixando levar pelas nossas fragilidades interiores. Ou até o contrário, a nossa fragilidade interior faz com que nós temos sentimentos de inferioridade. Ou ao contrário, os nossos sentimentos de inferioridade faz com que a gente se sinta frágil interiormente e isso faz com que a gente não consiga se expressar, não consiga falar, pensar, agir com espontaneidade, com descontração. E aí, gente, continuando, diz assim, a autocrueldade é sem dúvida a mais disseminada de todas as opressões. Além de vir adornada de fictícias virtudes, recebem também os aplausos e as considerações de muitas pessoas, mas mesmo assim continua delimitando e esmagando brutalmente. Gente, essa frase dessas virtudes fictícias, desses aplausos, me faz lembrar de uma história. Então a gente vai ler o livro, mas também vai bater um papo e vai refletir um pouco, porque a gente precisa trazer um pouco para o nosso dia a dia essas questões, né? Do que esse livro está falando, essa complexidade toda. Me faz lembrar de uma história de uma moça que após o seu divórcio, ela começou a se autoflagelar, se autodestruir, ela começou a destruir o seu corpo, E só que ninguém sabia disso, porque era em partes escondidas. Só que quando ela chegava na sociedade, para as pessoas, ela se mostrava uma mulher virtuosa. Ai, porque eu sou, porque eu faço, porque eu isso, porque eu aquilo. Mas no fundo era virtudes fictícias. Porque ela queria sim receber o aplauso das pessoas. Olha como eu sou forte. Olha como eu consigo lidar com as coisas. Mas de verdade, no fundo mesmo, ela estava se automatando, se autoflagelando por dentro. Olha isso, gente, que sério. E aí o livro continua, né? Essa atmosfera virtuosa que envolve os que buscam sempre ser admirados e aceitos deve-se ao papel que representam incessantemente de satisfazer e de se contentar a todos em quaisquer circunstâncias. Buscam contínuos elogios, colecionando reverências e sorrisos forçados, mas pagam por isso um preço muito alto. Vivem distantes de si mesmos. Quantos de nós, meus amores evoluentos, vivemos de aparência? Vivemos com aquela máscara social. Vivemos sendo uma personagem na vida, na sociedade, até mesmo nos nossos relacionamentos pessoais, mãe, filho, marido, quantas pessoas, e elas não se percebem que estão distantes de quem elas são de fato, de quem elas são na real. Quem nós somos, na verdade? Por que nós estamos querendo sempre colecionar sorrisos, elogios, reverências, aplausos, consideração, aprovação? Um dia desses eu escutei de um amigo falando assim: eu quero fazer um trabalho que eu seja reconhecido. Aí eu fiquei pensando, a pessoa vai trabalhar para ser reconhecida apenas? Ou porque ela tem esse dom e esse dom está a serviço da terra e essa pessoa vai fazer esse serviço porque essa é uma vocação nata da sua alma? Ou simplesmente porque essa pessoa quer ser reconhecida? Olha que engano, olha que engodo emocional que às vezes a gente entra por acreditar que a gente tem que fazer as coisas para ser reconhecidos e não porque a gente realmente quer, precisa e deseja. Olha isso. Então, são coisas importantes que esse livro fala.
que eu quero trazer esse estudo todas as quartas-feiras, esse horário, entre 9h15 e 9h30, a gente vai ler um capítulo do livro, falar um pouquinho, refletir a respeito, porque nós precisamos entrar na nova era. O planeta Terra está ascensionando. Para que ele ascensione, cada um precisa fazer a sua parte. Ainda que pequeno, ainda que ali, ó, no seu núcleo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 5 pessoas, 10 pessoas me assistindo no máximo. E tá tudo bem. E será para essas pessoas, e serão essas pessoas que precisam aprender e a expandir a sua consciência em relação às suas atitudes e às dores da sua alma. Então, quando a gente fala, quando a gente vem aqui, quando eu venho aqui, quando eu abro esses questionamentos e conversas no canal do Hospital da Alma, no meu canal Érica Moraes, no outro canal que eu tenho também, Gestão do Lar, é porque o propósito de tudo isso é que a gente expanda a nossa consciência, amplie a nossa capacidade de compreender a vida e entre para a nova era. Quem não acompanha isso, depois vai lá no canal do YouTube e pergunta assim, Ascensão do Planeta, Nova Era. Vai baixar milhares de vídeos para vocês entenderem o que está acontecendo com o planeta. O planeta já passou por várias mudanças, né? A era industrial, a era tecnológica, a geração Y, geração Z. Agora a gente está indo para um mecanismo chamado Nova Era. O que seria isso? Expandir a consciência, sair da letargia espiritual e emocional. Essa é a função da nova era. E para isso, a gente precisa aprender a cuidar de nós e a expandir quem nós somos. E este tema é muito importante porque muitas pessoas vivem distantes de si mesmas. Muitas pessoas, você consegue perceber quando você conversa, tá num núcleo de amigos ali, que você vê que a pessoa é superficial. A energia dela é superficial. Você vê que a pessoa tá lá, oi, ser agradável, oi, tudo bem, querido, querida, super mega agradável. Mas no fundo, a pessoa é extremamente superficial, distante de si, você não vê verdade. E às vezes você mesmo pode ouvir esse conteúdo e falar assim, nossa, eu não vejo verdade em mim. Então eu estou distante de mim. Então eu estou usando de autocrueldade, querendo apenas aplausos da sociedade, ao invés de eu trabalhar e aprender a entender quem sou eu. E olha o que diz essa segunda frase aqui, a continuação do livro. A cada causa básica de autotormento, o que é isso, gente? Angústia, aquela coisa que a gente fica atormentado, sabe? Ansioso. Bom, a cada causa básica dessa situação, desse autotormento, consiste em algo muito simples. Viver a própria vida nos termos estabelecidos pelas as aprovações alheias. Vou ler de novo. A cada causa básica do autotormento consiste em algo muito simples. O que é esse algo muito simples? Viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. Bingo, que nem diz a Elaine Eurives, bingo de milhões. O que isso significa? Se você está atormentado, angustiado, angustiada, a causa é simples, meu amor. Você está vivendo para que as pessoas te aprovem e não vivendo conforme você deseja, conforme você veio viver aqui na Terra. Você está fora da sua essência. E é por isso que você está atormentado ou atormentada. Olha que sério isso, gente. Eu vivi um tempo assim, atormentada. A sensação que eu tinha é que eu flutuava, eu andava, mas parecia que eu não estava com o meu pé no chão, porque eu não sabia nem quem era eu. Porque realmente eu vivia para isso. Quando eu falei assim, quer saber? Eu tô pouco me lixando para o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas vão falar, se as pessoas vão me julgar, se as pessoas vão gostar de mim.
eu vou viver, eu vou me interiorizar e viver de um modo que me faça feliz, que me faça bem. E aí, gente, infelizmente a gente perde muitas pessoas. Se você não quer ser mais cruel com você, pode ter certeza que você vai estar num caminho mais solitário. Ainda assim, ainda que você esteja solitário, ainda assim é um caminho de paz, mesmo sozinho ou sozinha, entende? Então é importante você começar a refletir a respeito disso. Vamos continuar a leitura. A timidez pode ser considerada uma autocrueldade. Prestem atenção nesta frase. A timidez pode ser considerada uma autocrueldade. Por que a timidez pode ser considerada uma autocrueldade? O acanhado vigia-se e, ao mesmo tempo, vigia os outros, vivendo numa autoprisão. Gente, vamos pegar só esse trecho aqui, vamos analisar uma situação aqui. Eu quero contar uma coisa para vocês. Vocês já repararam que as pessoas mais tímidas, que essa pessoa fala, eu sou tímida. A minha cachorra, gente, participando da live. Beleza. Já repararam aquelas pessoas tímidas, que elas falam que são tímidas? Eu sou tímido. Vou ficar aqui no meu. Você já reparou como essa pessoa é extremamente observadora? Ela observa todos os erros alheios. Tudo que a pessoa fala, o jeito que ela é, o jeito que ela não é. Ela vai reparando. Já reparou nisso? Aí ela vai vigiando. Aí essa pessoa que se diz tímida, ela é fofoqueira. A maioria. Reparem, gente. Ela vai lá para mim. Então, você viu? Você precisa disso? Nossa. Olha como que a pessoa é. Meu Deus. Não sei o quê. Para prestarem atenção nisso. Então, por que ele é acanhado? Porque, lógico, ele vigia todo mundo. Ele critica todo mundo, ele julga todo mundo. Então, logo, o que ele vai pensar? Vão me julgar. Se eu me expressar, vão me julgar, porque eu estou olhando as pessoas, estou julgando. Então, logo, eu me coloco como tímido. Porque uma pessoa de verdade que não está no julgamento do outro, ela vai se importar. Ela vai se importar com o que o outro vai falar dela. Ela vai se expressar, ela vai ser o que ela precisa ser na vida. Não é isso, gente? Comente aqui, coloca os seus comentários. Fala o que vocês acham disso que eu tô falando. E eu tô falando isso porque eu conheci algumas pessoas que se colocaram como tímidas, mas no fundo eram pessoas fofoqueiras e pessoas que estavam ali sempre vigiando o que o outro estava fazendo e falando, sempre fazendo comentários ali na surdina, bem quietinho, caladinho ali, e não se expressando para não ser julgado. Olha como é sério. Aí o livro continua aqui nessa parte aí da timidez. Então, o acanhado vigia-se e ao mesmo tempo vigia os outros, vivendo uma autoprisão. Em razão de ser aceito por todos, ele não defende sua vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo de errado com ele. Não desenvolve autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. Em razão de ser aceito por todos, ele não defende a sua vontade, mas sim a vontade dos outros. Ou seja, é uma pessoa que coloca uma máscara social para agradar as pessoas, para que as pessoas a amem. Significa dizer que essa pessoa também não se ama, também não se entende, também não sabe expressar as suas vontades. E espera que o outro o aprove. E aí é claro, né, gente, uma pessoa que... Vamos raciocinar aqui nessa parte.
Se você, por exemplo, é uma pessoa mais alegre, conversadeira e se expressa, gosta de se expressar. Hoje eu tô bem resolvida comigo, então hoje eu não tô muito ligando pro que as pessoas estão falando. Mas antes eu era assim, ó. Eu ia nos lugares, bom dia, boa tarde, boa noite, falava baixo, não me expressava, porque eu achava que eu tinha que ser assim para ser aceita. Eu achava que eu tinha que ser falando baixo, quietinha, não me expressando, eu gesticulo com as mãos, né? Eu gosto de passar maquiagem. Então, aí chegou uma época que eu falei assim, não vou fazer mais nada disso, porque eu preciso ser aceita. E às vezes a gente é tímido só em um grupo, tá? Só naquele grupo que olha pra você e fala, essa pessoa aqui não se encaixa com a gente. E aí você se transforma naquele grupo para pertencer, para fazer a vontade das pessoas e acaba deixando de ser quem você é. Ó, gente, ganhou um suquinho aqui do genro, ó. Servido um suquinho de limão? Ô, genro, deixa na geladeira, eu não vou conseguir tomar agora não, tá? Obrigada. Tá aí o genro aqui em casa, gente, é assim. Bom, aí o que acontece? Essas pessoas, e isso eu fiz comigo, começa a desenvolver uma debilidade emocional. Porque você não confia se aquilo que você é pode ser expresso na vida. Pode ser colocado na mesa. Pode ser falado assim, eu sou isso, gente, eu me expresso, eu gosto de cantar, eu gosto do belo, eu gosto de terapia, eu gosto de meditar, eu gosto de ayahuasca. Aí a gente acha que a gente não pode se expressar. E aí a gente vive escondido. Gente, isso não é crueldade? Porque o nosso pior inimigo não é aquele que está fora, lá na rua, ou às vezes você acha que é o seu marido, sua esposa. Quantas vezes eu já achei que era a minha própria família, os meus inimigos? Não é essas pessoas que são cruéis com a gente. Somos nós que somos cruéis conosco mesmo. Ainda que as pessoas façam mal para nós, ainda que as pessoas não atendam às nossas necessidades, ainda que as pessoas não atendam às nossas expectativas, a pior pessoa que pode nos maltratar somos nós. Em primeiro, por se iludir com certas coisas. Em segundo, por fazer sempre a vontade do outro. É isso que esse livro está querendo falar sobre a crueldade. Não tem nada a ver com outras coisas. Tem a ver com você não fazer o que é bom para você. E quantos de nós estamos aqui, ó, sendo os nossos piores inimigos? Eu tenho certeza que hoje são 9h50 aqui no meu relógio. 55. Hoje eu tenho certeza que você não se tratou tão bem quanto você poderia. Tomou a sua água? Fez o seu skincare, quem é mulher? Passou um protetor solar? Passou um hidratante na mão? Cuidou de você? Tomou um café decente? Sentou ali na sua mesa ou no seu escritório e tomou um cafezinho para cuidar de você? Ou você tá sempre ali alerta para poder fazer a vontade dos outros no trabalho, em casa? Entende isso, gente? Você tá pegando a visão, Matheus? Porque meu outro genro tá aqui também, isso aqui serve para ele. Tá? Então, vamos refletir a respeito disso, porque isso é muito importante. Olha uma outra coisa que o livro fala. Pensar e agir defendendo o nosso íntimo e nossos direitos inatos e definindo nossas perspectivas pessoais sem subtrair os direitos dos outros é a imunização contra a autocrueldade. Repetindo, pensar e agir defendendo o seu íntimo, os seus direitos, definindo as nossas perspectivas pessoais sem subtrair o direito dos outros. O que seria isso? Sem ficar julgando, sem ficar condenando. Sim, realmente aceitando o outro do jeito que ele é.
aceitando as deficiências do outro, respeitando o limite do outro. Quando você faz isso, você está imune, zerou, curou a sua autocrueldade. Porque você se respeita em primeiro lugar, defende o seu ponto de vista, defende os seus direitos, contudo, você também cuida do direito do outro. Você também entende o direito, o limite do outro. Quando você vive isso, você separa, você começa a ser um ser individual. Você tem a sua individualidade. E você também aceita a individualidade do outro. Porque às vezes, gente, a gente é cruel com a gente, mas às vezes a gente é cruel com o outro. Quando a gente julga, quando a gente aponta e quando a gente acha que o outro tem que fazer aquilo que a gente acha que ele tem que fazer. Quando a gente olha pro outro e fala assim, tá errado o que você tá fazendo, tá errado do jeito que você é. Você tinha que nascer de novo. Quando a gente faz isso, significa dizer que nós também estamos sendo cruéis com as pessoas, entende? A gente está numa nova era, a gente precisa crescer, evoluir, amadurecer. Ainda que seja difícil, desafiador, precisamos fazer isso. E olha a outra frase, que legal. Para vivermos bem conosco mesmos, é preciso estabelecermos padrões de autorrespeito, aprendendo a dizer não sei, não compreendo, não concordo e não me importo. Vou repetir. Para vivermos bem conosco mesmo, é preciso estabelecer padrões de autorrespeito. Aprender a dizer não sei, não compreendo, não concordo e não me importo. E não é, gente, quando ele fala dizer, ele não está, esse livro não está falando você dizer e sentir ao contrário. É você dizer e ser. E ser, tipo, não compreendo e tudo bem. Eu não concordo com isso, ainda que a gente viva juntos, e tudo bem. Eu não vou me importar mais com essa situação e não se importar de coração. Isso vai fazer você viver bem com você mesmo. Isso é um alto padrão de autorrespeito. Às vezes, por exemplo, eu vou falar um exemplo bobo para vocês aqui. Besta, bobo. Quarta-feira passada, eu fui num show. Minha filha me deu de presente, eu fui num show. Tem até aqui nos stories do Instagram, do meu pessoal. Aí, beleza. Aí, quando foi na hora de ir embora, adolescente aventureiro, né? Ah, vamos embora de ônibus, vamos embora de não sei o que lá, parará. Eu olhei e falei assim, eu não vou. Eu vou respeitar a minha idade, o meu cansaço, a minha psique. Eu fiquei 12 horas em pé, quase, né? Das 6 da tarde até as quase 6 da manhã. Eu falei assim, eu vou me respeitar. E eu falei, não vamos assim. Nós vamos de um outro jeito. Ainda que a minha filha não concordou, enfim, deu uns probleminha, mas isso foi o máximo de autorrespeito que eu podia dar por mim naquela noite. E aí a gente precisa entender que a gente precisa fazer isso todos os dias. Quando você olha uma situação que vai te invadir, que vai te atravessar, que vai te irritar, você vai falar assim, não quero. Uma outra coisa aconteceu aqui, que eu ia ganhar uma situação de uma pessoa, financeiramente, mas a um preço muito alto, que é da comunicação agressiva dessa pessoa. No sentido de, eu vou estar fazendo uma coisa para você, mas agora você me deve esse favor. Aí eu falei assim, eu não quero. Ainda que eu perca, ainda que eu pague o preço de não ter aquilo que eu queria materialmente. Ainda assim, eu tô me autorrespeitando porque eu não vou aceitar viver ouvindo esse tipo de coisa. Tudo bem. E a gente precisa entender que a gente precisa agir assim. Porque isso vai fazer com que a gente se sinta melhor.
E aí, olha só o tapa de luva de pelica que esse livro fala aqui nessa outra frase. As criaturas que procuram bajulação e exaltação martirizam-se para não cometer erros, pois a censura, a depreciação e a desestima é o que as mais atormentam. Ou seja, as pessoas as pessoas que procuram esse tipo de aplauso sofre porque ela fica o tempo todo se depreciando. Ela mesma baixa a autoestima dela, porque ela quer ser aplaudida. E ela mesma se aterroriza. Olha, isso é assustador. E você deve ter alguém na sua casa, quiçá você não está fazendo isso com você mesmo. O tempo todo olhando para ver se você não está errando, para ver se você não está isso, para ver se você não está aquilo, porque você quer que as pessoas te aplaudam, te amem. E você deixa de ser a sua essência real. E eu não estou falando que você não tem que desenvolver virtudes altruístas, benevolentes para mudar o seu comportamento. Comportamento que não está sendo benéfico na vida das pessoas. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que... O que o livro está querendo dizer é que não vivam uma vida buscando exaltação, aplausos, reconhecimento. Isso vai fazer você virar um autoterrorista consigo próprio, sempre querendo ser perfeitinho. Ai, não posso errar. Ai, não posso isso. Ai, não posso aquilo. E isso não é saudável. Isso é cruel com você mesmo, entende? Olha só. Vão refletindo, gente. É muito compreensível faltarmos a lógica numa tomada de decisão ou mudarmos de ideia no meio do caminho. No entanto, quando erramos, será preciso que assumamos a responsabilidade pelos nossos desencontros e desacertos e aprendamos os ensinamentos da lição vivenciada. O que ele está falando? Gente, quem não me segue já vai me seguindo para a live subir, porque a live não sobe no TikTok, tá bom? Porque eu não tenho a quantidade de seguidores suficiente. Então, o que ele está falando? Não é para você se aterrorizar com o medo da falta de aplauso. Não é isso. É para que você entenda que no meio do caminho você vai errar. E tudo bem errar. E tudo bem. Só que você vai precisar assumir essa responsabilidade. Poxa, errei. Vou mudar a rota. Esse caminho foi um caminho de desacerto. Então agora eu vou para um caminho de acerto. Isso aqui que eu fiz foi um descaminho. Agora eu vou para o caminho correto. E tudo bem, mas não achar que você tem que acertar para agradar o outro. E sim porque você tem uma lição a ser aprendida e ponto. Entende isso, gente? E ponto, tem a ver com você e não com as pessoas de fora. Ah lá, quem busca consenso, crédito e popularidade não julga seus comportamentos por si próprio. E isso é horrível. Vou ler de novo. Quem busca consenso, crédito e popularidade não julga seus comportamentos por si próprio, mas procura ansiosamente as palmas dos outros, oferecendo inúmeras razões para que as suas atitudes sejam totalmente consideradas. Isso aqui me faz ver que muitas pessoas... E, gente, reparem nisso aqui que eu vou falar agora. Prestem atenção. Quando você não julga os seus pensamentos por si próprio, e sim para estar pertencendo àquela sociedade, àquele núcleo, você perde a sua identidade e você acaba sendo uma Maria vai com as outras. Sabe, às vezes o nosso filho, vou dar um exemplo dos nossos filhos, tá? Seu filho tem um jeitinho de ser. Vou falar filho porque para não falar da gente assim.
Seu filho tem um jeitinho de ser. Aí ele tá naquele grupinho da escola, aquele grupinho da escola fuma, bebe. Só que como o seu filho não julga os seus comportamentos, por exemplo, isso aqui não vai ser bom para mim. Isso aqui não vai ser interessante para quem eu quero ser. Então, eu vou escolher não fazer isso. O que que ele vai fazer? Porque ele é uma pessoa que está buscando aplauso, ele está buscando pertencer. O que que ele vai fazer? O seu filho vai ceder àquele grupo e vai começar a fumar, vai se drogar, só para a pessoa falar, ah lá, ó. Esse cara aí é foda, é nosso. Mas ele não vai conseguir olhar e falar assim, isso aqui é errado. Isso aqui eu não quero. Por quê? Porque essa pessoa está fora dela. E aí olha a importância da gente entender esses assuntos e começar a edificar os nossos filhos e as nossas famílias. Começando a colocar isso na cabeça dos nossos filhos. Filho ou filha, isso que você está fazendo vai te beneficiar? Ou isso que seus amiguinhos estão falando para você vai trazer algum crédito? Vai te trazer um potencial de crescimento? Isso vai fazer você evoluir e crescer ou não? Começar a pensar sobre isso até para educar as nossas crianças. Porque senão essas pessoas vão começar a fazer as coisas só para estar nos grupos. E elas vão se arrepender amargamente. Quem nunca fumou, bebeu? Às vezes, maridos traem as suas esposas porque eles querem ser aplaudidos naquela turma, né? Vamos fazer um fictício aqui. A turma dos empreendedores, os fodões. Tá lá aquela turma, aí todo mundo sai, vai num bar, vamos falar de reunião, aí já chama umas mulheres, tarará. Aquele cara não olha o seu comportamento, não pensa naquilo que é bom pra ele, não julga por si, mas julga pelo que o outro vai fazer, tá fora de si. Fala, tá bom, já que todo mundo tá ficando, eu vou ficar também, né? Paciência, faz parte do grupo. Isso acontece, gente. No Hospital da Alma, isso é o que mais acontece. O que a gente ouve nas terapias aqui é coisa de louco. É impressionante as coisas que acontecem aqui dentro. Isso tudo por quê? Porque a pessoa está sendo autocruel. Porque depois que passa a aventura do aplauso do amigo, do chefe, do cara lá bonitão, vem a dor do arrependimento. Aí essa pessoa sofre porque ela fala, por que que eu caí nessa? Porque ela tá fora de si. Ela tá fazendo pro outro aplaudir. Às vezes você não bebe. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu não gosto de bebida. Mas para estar naquele grupo, o que eu fiz? Vou tomar uma cerveja, vou tomar alguma coisa, porque lógico eu preciso ser aplaudida, porque se eu não tomar e falar assim, eu não quero, as pessoas vão me julgar. As pessoas vão falar, nossa, que fresca, agora é terapeuta, não quer mais saber da vida do grupo. E realmente eu não quero. E aí a gente não consegue assumir isso pra nós. E aí a gente vai vivendo, seguindo os passos dos outros. Isso é extremamente autocruel. Sabe as pessoas perdidas? Sabe aquelas pessoas perdidas que falam assim, gente, eu me perdi, não sei o que está acontecendo comigo, quem eu sou? São pessoas autocruéis que não conseguiram buscar conhecer a si próprio. Triste isso. E essa é uma realidade. Esse livro aqui, gente, deixa eu ver a data dele. Esse livro aqui é muito antigo. Muito antigo mesmo. Mas olha como ele parece... Ah, não é tão antigo não. É assim, a 8ª edição desse livro é de 2000. Nós estamos em 2023, mais de 23 anos. E parece que esse livro foi feito para nós agora, né? Então, olha só. Vivendo e seguindo seus próprios passos, poderá inicialmente encontrar dificuldades momentâneas. Quando a gente quer sair da manada, a gente vai encontrar dificuldades momentâneas, mas com o tempo será recompensador e com um enorme bem-estar
e uma integral segurança na sua alma. Quando você escolher vivenciar os seus próprios passos, o que isso significa? Andar por si só, pela sua mente, pela sua vontade, por aquilo que está na sua alma, e não pela vontade do grupo, da massa crítica, do trabalho, das amigas. Gente, uma época da minha vida, eu tive umas amigas que elas falavam assim pra mim: vamos deixar os maridos em casa, vamos no pagode. Vamos deixar os maridos, vamos no pagode, deixa eles aí. Uma amiga que não tem o autoconhecimento, o que ela vai falar? Vamos, eu gosto delas, eu tenho que estar no grupo. Uma pessoa mais consciente, ela vai falar assim: me desculpa, eu não vou fazer isso com meu marido, porque, né, ele é o meu marido. Não tem necessidade, eu posso levar ele, eu posso ir no pagode com ele, enfim. E por que ele fala que vai ter dificuldades momentâneas? Porque você vai precisar falar não. Não. Eu não vou fazer o que você está falando. Eu não concordo. Eu não quero. Ah, mas eu nunca mais vou falar com você. Tá bom. Sabe o que aconteceu com essas minhas amigas? Nunca mais elas me chamaram para ir em lugar nenhum. Nem para ir na casa delas. Acabou a amizade. Porque eu não servia. Foi difícil, chorei a beça. Mas com o tempo será recompensador com uma enorme bem-estar e integral segurança da alma. Sabe o que aconteceu? Essas amizades foram embora, porque eu me posicionei, porque eu sabia que isso não era bom pra mim. Eu já tinha feito muito isso. Eu já estava fazendo terapia. Foi antes de montar o Hospital da Alma. O Hospital da Alma tem 4 anos. E aí o que acontece? Conforme eu fui me posicionando, eu fui ganhando novas amizades. E essas novas amizades foi completando a minha alma. Hoje eu tenho amigas, gente, que se eu tô aqui em casa chorando, a amiga vai lá e me liga, fala: você tá bem? Tô sentindo você mal daqui. Tem coisa melhor do que isso? Você começa a desenvolver novas virtudes, novas pessoas na sua vida, entende? Novas, tudo muda quando você começa a cuidar mais de você. Até os seus amigos mudam. Já está acabando, tá, gente? E aí, continuando aqui, ó, mas tem mais 3 parágrafos. Estar alheio ou sair de si mesmo na ânsia de ser amado por todos aqueles que considera modelos importantes será uma meta alienada e inatingível. O único modo de alcançar a felicidade é viver particularmente a própria vida. Estar alheio ou sair de si mesmo na ânsia de ser amado por todos aqueles que considera importante será uma meta alienada e atingível. Ou seja, tudo que você fizer para buscar aplauso, nada vai acontecer. Porque não é assim que a vida toca. A fixação de termos de olhar o que os outros acham ou acreditam, sem possuirmos a tal consciência do que queremos, do que podemos, do que sentimos, do que pensamos e almejamos, é o que provoca a destruição da nossa vida interior. Ou seja, o esfacelamento da própria unidade como ser e, por consequência, a nossa unidade com a vida com a vida que está em tudo e em todos. Gente, olha que frase forte. A fixação de termos de olhar o que os outros acham e acreditam sem possuirmos a real consciência do que queremos, podemos, sentimos, pensamos e almejamos é o que promove a destruição da nossa vida interior. É isso que esfacela a nossa unidade como ser humano. Aqui eu vou entrar num ponto importante, que é o ponto dos relacionamentos amorosos. Às vezes,
Esse livro me fez cair uma ficha agora muito grande. Às vezes, a gente se torna uma outra pessoa para agradar o marido, a esposa, a família. E quando a gente vai ver, a gente está com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E as pessoas não sabem o porquê que elas estão. Porque a vida tá boa. Tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, tá casado, tem os seus filhos. Mas a pessoa está com depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque em nenhum momento essa pessoa levou em consideração a própria vida. A própria unidade como ser humano. O próprio ser que sente, que pensa, que almeja, que deseja, que requer coisas. Para viver apenas o externo. Eu sou mãe, eu sou esposa, ou eu sou marido, eu sou esposo, eu sou trabalhador, eu sou não sei o quê. Mas o que eu sou por dentro? O que eu quero de real? Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Teve uma época da minha vida, há mais de 10 anos atrás. Assim, ó, vou contar a historinha pra vocês. Eu sempre, desde pequenininha, desde muito pequenininha, eu sempre quis ser mãe e dona de casa. Sempre quis. Aí eu ficava olhando os panos de prato, os talheres, olhando o que eu vou colocar no meu fogão, como vai ser o meu fogão, minha geladeira. Sempre foi um sonho meu de muito, muito jovem. Eu nunca imaginei, eu nunca quis, na verdade, ser empreendedora, montar empresa, ser terapeuta, montar clínica. Nunca pensei, nunca quis, nunca foi a minha vontade isso, tá? Ok. E aí o que aconteceu? Pela força do hábito, pela força do grupo, pela força das panelinhas onde eu frequentava, eu comecei a me tornar aquilo que as pessoas queriam. Então eu fui ser rainha de bateria, eu fui ser empreendedora, eu fui fazer várias coisas, mas no fundo, sabe o que eu queria? Cuidar da minha casa, da minha família, fazer um bolinho ali de tarde. E sabe o que aconteceu comigo, gente? Eu virei uma empreendedora, eu fiz as coisas, tudo que eu tinha que fazer, e a minha alma estava destruída. Chegou um momento que eu estava depressiva com meu cabelo caindo. Fiquei careca, uma parte do meu cabelo, fiquei metade sem cabelo. Falei, o que está acontecendo comigo? Exatamente isso. Eu destruí a minha vida interior por fazer e crer que eu tinha que estar fazendo as coisas que as pessoas queriam que eu fizesse. E aí eu me destruí. Olha que triste. Quando eu percebi isso, eu entrei numa depressão profunda, fui fazer terapia e pedi as contas. Aí eu pedi as contas, eu fui fazer exatamente o que a minha alma queria, que era cuidar um período da minha casa. E eu fiquei fazendo isso. E eu era muito feliz em acordar, cuidar da minha casa, deixar as coisinhas arrumadas, fazer um almoço, uma janta, aguar as plantas, sair e passear. Eu era feliz. Com coisa simples me fazia feliz. E eu estava sendo autocruel comigo, a ponto do meu cabelo cair, eu ter quase uma úlcera. Meu genro tá aqui, gente. Meu genro recentemente teve uma úlcera suporada de estresse. Você tá entendendo isso, Matheus? Tudo isso que eu tô falando? E aí, gente, eu quase tive uma úlcera. Eu tive gastrite muito forte, quase uma úlcera, porque eu estava não vivendo aquilo que eu queria viver, que era cuidar da minha casa. E às vezes tem mulheres e homens aí sofrendo, se auto-maltratando, porque não estão se respeitando. Respeitando a sua vontade, ainda que seja por um período curto. Às vezes tem pessoas que querem cuidar do seu pai, da sua mãe, porque essa pessoa deu a vida, essa pessoa se sente grata. E ela não faz, ou ele não faz, porque a sociedade o julga e ele entra no julgamento dos outros. Isso é extremamente agressivo e cruel conosco mesmo. Então, olha o final do livro. Olha esse finalzinho. Vamos ler. Pertencer a si mesmo é exercer a liberdade de não precisar conciliar a opinião dos homens e se livrar-se
das amarras da tirania social, da escravidão do convencionalismo religioso, das vulgaridades do consumismo, da constrição de ser dependente e, enfim, do medo do que as pessoas dirão. Pertencer a si mesmo é se libertar, não ligar para a opinião dos outros. E aí o livro encerra com esse capítulo. A solução para a autocrueldade será a nossa tomada de consciência de que temos a liberdade por direito que vem da natureza. Que temos liberdade por direito, e essa liberdade vem da natureza. Contudo, de quase nada nos servirá a liberdade exterior se não cultivarmos uma autonomia interior. Porque quem está internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente. Quem estiver internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente. Dentro aqui da clínica, eu escuto muitas pessoas falarem assim: Érica, eu me sinto presa. Antes de eu indicar, porque qual que é a minha função aqui? O cliente chega, ele fala comigo um pouco e eu jogo ele para os clientes, para os terapeutas, né? A maioria deles falam assim: eu me sinto preso ao céu aberto. Eu sou uma pessoa trancafiada na minha casa, a sensação que eu tenho de sufocamento. Gente, o que isso está querendo dizer? Quando essa pessoa se sente assim, a ponto dela se sentir ansiosa, depressiva, com síndrome do pânico e com outras patologias, significa dizer que essa pessoa está inconsciente e que ela está sendo cruel com ela mesma, simplesmente porque ela não está pertencendo a si, e sim à sociedade, à sua casa, à sua família, ao seu trabalho. Quando nós entendermos que nós temos o direito, por Deus e pela natureza, de sermos livres, quando por direito a gente compreender que nós podemos sim agir conforme a nossa essência, sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer, é neste momento que a gente se liberta e vive livre e vive a vida que vale a pena. O que é a vida que vale a pena, gente? É uma vida de paz, de totalidade. É uma vida que você olha para você e você fala assim: eu me reconheço. Eu sei quem eu sou. Eu entendo o que eu vim fazer na Terra. Eu entendo quais são os meus limites. Eu me entendo. E eu me abraço e eu me amo por isso. E eu me respeito por isso. E eu respeito o outro também, porque eu me entendo tanto, que não tem como eu não entender o outro. Eu me amo tanto, eu me cuido tanto, que eu entendo quando o outro precisa se cuidar, quando o outro precisa se amar. Eu sou tão livre, que eu posso sim fazer uma live, que eu posso montar uma empresa, que eu posso cuidar da minha casa, que eu posso mudar de opinião, porque eu sou livre. E o que esse... Gente, olha que capítulo maravilhoso. Nós temos aqui, nós vamos estudar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós vamos estudar, no mínimo, 60 capítulos desse livro, As Dores da Alma. E olha que maravilhoso é esse fechamento. Então, meus amores, para que nós possamos sair da autocrueldade, precisamos expandir a nossa consciência. Ainda que a gente não consiga fazer isso sozinhos, a gente tem as ferramentas das terapias no Hospital da Alma. Nós temos terapias quânticas, terapias mentais, cognitivas. Nós temos terapias de relaxamento. Toda quinta-feira, gratuitamente, o hospital envia reiki para vocês. Vocês precisam se inscrever e entrar no grupo.
Mas geralmente a gente tem algumas terapias que a gente consegue ajudar vocês. Em breve a gente vai reiniciar o grupo de estudo da CNV, Comunicação Não Violenta, gratuitamente para vocês. Se vocês se inscreverem até o dia 15 de novembro, gratuitamente você entra no grupo e isso vai te trazer consciência, autonomia interior de entender quem você é, o que você veio fazer na Terra e como você pode se viver livre na sua casa, na sua vida e no seu trabalho. Tem coisa melhor do que isso? Pense nisso. Pense nisso. Se você ainda não me segue no canal do Hospital da Alma, vem pro canal do Hospital da Alma me seguir aqui. Porque eu faço live no TikTok, YouTube e Instagram. No TikTok eu faço no meu particular, porque eu não tenho a quantidade de seguidores para subir uma live no TikTok. Mas eu convido vocês para participar do meu canal do Instagram do Hospital da Alma e do YouTube, porque a live fica gravada lá, tá bom? E, gente, eu desejo para mim, em primeiro lugar, porque a gente tem que se amar em primeiro lugar, não é assim, gente? Eu desejo para mim autonomia interior. E eu desejo para você autonomia interior. Comece a se libertar da opinião alheia. Comece a fazer o que é bom para você. Comece a expandir a sua consciência, tá bom? Eu já vou explicar aqui para Giliane, o que é o Feng Shui, tá bom? E eu vou encerrar aqui no Instagram e no YouTube e vou vir falar com vocês no TikTok, tá bom? Gente, eu desejo uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você. E na semana que vem, na segunda-feira, a gente continua nas nossas reflexões da nossa alma aqui no canal do Hospital da Alma, tá bom? Um beijo para você, que você tenha um excelente dia, ou manhã, ou tarde, e a gente se encontra semana que vem. Até!